A Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 33. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Bom, este capítulo já tem 2 vídeos no canal sobre o capítulo 16 de Provérbios. Neste início, nós vemos a atuação de Deus em relação aos planos humanos. Nós, seres humanos, temos sonhos, projetos, planos, desejos, vontades, coisas que nós queremos fazer, que queremos adquirir, que queremos ser. E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, isso se torna um assunto de Deus. Deus se interessa pelos nossos planos, projetos e sonhos. Mas Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso. Então, Ele quer saber, sim, mas Ele que vai dar a última palavra. Quando a gente ora, nós estamos falando com Deus, estamos abrindo o nosso coração para Deus, mas temos que confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos entregando também os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo que nós somos, tudo que nós queremos, tudo que nós planejarmos ao longo da vida, deverá passar pela autorização, pelo crivo, pela permissão, pela licença de Deus. Então, tu entrega a tua vida para Jesus, tu entrega o teu coração para Jesus, tu entrega a tua alma, o teu espírito, mas tu também deve entregar teus planos, teus projetos. Seja em que área for, seja uma questão do teu futuro, do teu trabalho, da tua carreira, do teu casamento, da tua família, da tua saúde, teus estudos. Tudo que diz respeito a ti, diz respeito a Deus. Deus se importa com tudo que acontece com seus filhos, mas nós, muitas vezes, achamos que podemos tomar decisões independentes de Deus. E aí dá tudo errado. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos ofertar esses sonhos, esses projetos, esses planos para Deus e pedir para que Ele abençoe. Consagre ao Senhor. Espera que Ele te diga. Todas as coisas têm uma finalidade, têm um propósito. Tudo foi feito por Deus para certos fins. Significa com uma certa finalidade, com um propósito, com um motivo. E quando Deus nos diz não, também tem um propósito e também tem um motivo, tem um porquê. E sim, nós queremos o sim, mas às vezes vem o não. Então, pedir a Deus a sua bênção sobre os planos das nossas vidas é uma forma de humildade, de fé, de confiança, de entrega, de tu ter certeza que Deus sabe o que é melhor para ti. E é interessante que aqui fala que o fim dos maus é a desgraça, e numa outra tradução diz que até o mal, o injusto, o ímpio, para o dia da calamidade. Então,
Mesmo quando aparentemente as coisas não estão indo bem, nós devemos acreditar que Deus está no controle de tudo. 5. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. 8. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então, tu entregou a tua vida para Deus, Ele é o teu Senhor, é Ele que manda. É Ele que diz sim e é Ele que diz não. Quem dirige as nossas vidas é Deus, o Senhor. 10. O rei fala com autoridade divina, ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Vocês observam que desde o início fala em planos, fala em projetos, fala nos sonhos, vamos dizer assim, naquilo que nós seres humanos queremos, mas fala sempre da honestidade, da honestidade, da honestidade. Por quê? Porque às vezes o que barra o teu sonho, o teu projeto, o teu plano, é que tu não tá sendo honesto. Ou tu tá querendo prejudicar alguém. Às vezes o teu objetivo não é bom. Às vezes tu tá sendo mal, tu tá sendo errado. E Deus não vai permitir que isso prossiga. 12. Os reis não toleram o mal porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Então, de novo, vem a honestidade. Então, se tu é de Deus, tu tem que ser honesto. Tu tem que ter uma vida íntegra, correta. E isso passa pelo que tu faz, né? Teu trabalho, tua vida, teus negócios, tuas relações, tudo tem que demonstrar a tua integridade. E fala sobre os reis, né? No caso seria as autoridades, a justiça, a lei. Porque tu não pode querer que um plano desonesto, maligno, errado, pecaminoso tenha a aprovação de Deus, que é santo, que é puro, que é totalmente contrário ao mal. Ele detesta, ele abomina, ele odeia o que é errado. Então tem gente que às vezes ora e pede coisas que são erradas. E às vezes erradas até do ponto de vista social, assim, é um crime. É algo que não pode receber a bênção de Deus. Está em pecado, está errado fazer aquilo. Então, sim, nós podemos fazer planos, mas esses planos têm que ser para a honra e glória de Deus. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Isso também é um sacrifício vivo, racional, que cada um de nós faz. Quando a gente abre mão do que a gente pensa, deseja ou acredita para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para eu chegar nessa vontade boa, agradável e perfeita, eu tenho que ter a minha mente transformada. Eu tenho que ter a minha mente renovada para que eu experimente essa vontade de Deus, para que eu conheça, para que eu me renda, para que eu obedeça essa vontade.
E não fique brigando, esperneando, medindo forças com o Todo-Poderoso. 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. A tradução mais conhecida diz que o orgulho precede a queda e a soberba a ruína. Então, tu já leu o título do vídeo. O orgulho é um dos piores pecados, se não o maior dos pecados, porque foi o pecado de Lúcifer, do anjo que quis ser como Deus. Então, tem vários sinônimos para orgulho. E no próprio versículo a gente vê, ó, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então, orgulho, soberba, arrogância, presunção, altivez, vaidade são sinônimos. Mas cada um, vamos assim, age num campo diferente. Às vezes o orgulho, ele tem uma conotação positiva na sociedade. E ele pode ser considerado inofensivo, pode ser algo, entre aspas, bom. Quando um pai diz assim, eu tenho orgulho do meu filho. Ou eu, que sou uma tia coruja, e eu tenho orgulho dos meus sobrinhos ou dos meus sobrinhos netos. Então, este orgulho quer dizer o quê? Eu tenho uma alegria imensa. Eu tenho satisfação, eu tenho uma honra, é um valor inestimável por aquele filho ou por aquele sobrinho no caso. É quando tu tem uma conquista, é algo positivo, é um prazer, é algo que enche o teu coração de contentamento. E às vezes, para expressar isso, a gente fala que eu tenho orgulho da minha vida, do meu trabalho, eu tenho orgulho da minha família, quer dizer, é uma forma de elogio, de render uma honra. Não é esta expressão, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do orgulho, pecado, soberba, arrogância, presunção, altivez, vaidade. Aquela pessoa que tem um ego gigantesco, que tem um eu do tamanho do universo, que a gente chama que é um excesso, né? Ela se sente acima de todos, superior a todos. Outras pessoas dizem que é um amor próprio exagerado. A pessoa se acha tão maravilhosa, tão perfeita, ela é tão soberba, tão arrogante, que ela realmente acredita que aquilo é um amor que ela tem por ela mesma. Que, claro, não deixa de ser uma idolatria, né? Uma vanglória, que também é um sinônimo, que já puxa para o outro lado. Uma pretensão, acha que tu sempre pode, que tu sempre sabe, que tu sempre entende, que tu sempre é o melhor em tudo. A pessoa que tem bens ou uma cultura, ou cursos, ou títulos, ela ostenta. Então, ostentação também é um tipo de orgulho. A empáfia, né? Aquele olhar desprezível, superior para as pessoas. A pessoa que tem muita importância, que se acha, né, que é o que a gente diz hoje em dia. Enfim, é desse orgulho que a Bíblia está falando, desse orgulho destruidor, desse orgulho ruim, desse orgulho que é um pecado e é um pecado perigoso. Então, nós estamos falando nesse versículo 18 do sentido pejorativo, negativo, de um defeito de caráter, né? Uma falha de caráter, algo que é condenável, que é insuportável conviver com pessoas orgulhosas, soberbas, arrogantes. Às vezes é algo doentio, porque por conta desse orgulho as pessoas fazem coisas absurdas. É condenável do ponto de vista espiritual, do ponto de vista dos relacionamentos, é muito desagradável, mas também tem um outro lado, que como, né, você sabe, eu estudei sobre isso, a gente vê até nas crianças, nos adolescentes, de que às vezes o orgulho é um mecanismo de defesa.
aquilo ali é só um disfarce. É uma compensação ou é uma máscara para esconder a culpa, a vergonha, as inseguranças, medos, incertezas, complexos, conflitos internos mal resolvidos, principalmente, e eu diria, na maioria das vezes, da infância. Às vezes é um pai que era violento, às vezes era um pai que era alcoólatra, era uma mãe que tinha atitudes loucas, histéricas, malucas, muita pobreza, muita miséria, abusos, traumas, experiências dolorosas, coisas horríveis, rejeição, abandono, meu Deus, coisas sérias. E a pessoa desenvolve um escudo, uma carapaça, uma armadura, que é o orgulho. Aí tu vai dizer, ah, mas então, eu tô falando dos tipos de orgulho, de o que pode ser o orgulho. Mas a palavra de Deus é clara, é claríssima. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. O orgulho, ele precede a queda, ele precede a ruína, ele precede o mal. Por isso que ele é o último pecado a nos deixar. Porque essa ruína pode ser até tua morte, seja física ou espiritual. Essa destruição pode ser física, mental, emocional, psíquica e espiritual. Porque tem pessoas, a gente diz aqui, eu não sei, cai, mas cai atirando. Cai, mas por dentro tá em pé. Por quê? Por causa do orgulho. Por causa da soberba. Não reconhece seus erros, não se arrepende, não pede perdão. O orgulho mata casamentos. Seja a esposa orgulhosa ou seja o marido orgulhoso. Um filho orgulhoso, um pai. Quer dizer, o orgulho ele machuca. Líderes orgulhosos. Davi fala no Salmo 19, no versículo 13, que ele quer que Deus o livre, que Deus o guarde, que Deus o proteja da soberba. E se Deus ouvir essa oração e o livrar, o guardar, o libertar desta maldição que é a soberba, que é o orgulho, ele reconhece que ele vai estar livre de grande transgressão, de grande iniquidade. Por quê? Porque o orgulho, ele causa destruição. No trabalho, existem pessoas que fazem uma confusão, um mal-estar geral por causa do orgulho, porque não reconhecem, porque não sabem se humilhar, não sabem ficar caladas, não sabem pedir perdão, não aceitam o perdão, não aceitam que os outros também erram, não perdoam os outros. Então Davi orou, ele pediu para Deus, e ele diz, livra esse teu servo, guarda esse teu servo da soberba. Aí tu usa o sinônimo que tu quiser, do orgulho, da arrogância, da presunção, da altivez, da vaidade. Porque aí eu vou estar livre de uma grande transgressão, de uma grande iniquidade, de um pecado perigosíssimo. Outra passagem bíblica, Naamã, que estava com lepra, e Eliseu manda ele se banhar nas águas do Jordão, 7 banhos, e ele não queria. E a gente percebe que o pecado dele era o orgulho, porque ele já chega, né? Porque ele era o general, ele era, vamos dizer, poderoso. E aí ele não queria se banhar no rio Jordão. E o empregado dele, o servo dele, diz, mas se o profeta tivesse te dito uma coisa bem difícil, tu não ia fazer para ficar curado? Ah, eu ia. Então, ele tá dizendo uma coisa fácil, faz. A sabedoria desse servo, né? Então, era orgulho. Ele mesmo leproso, doente, ele não se dobrava.
que é uma das diferenças, né? Que nós, quando nos convertemos, começamos a lutar contra a nossa natureza. Porque a nossa natureza, seja pelo motivo que for, tem essa tendência de ser orgulhosa, de ser soberba, de se achar. E Jesus, em Mateus 11, verso 29, diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Qual seria o antídoto para soberba e por orgulho? A humildade. E quem é que nos dá o maior exemplo? O Senhor Jesus. Porque quando ele fala que ele é manso, não pensa que ele está falando que ele é calmo, que ele é tranquilo, que ele tem uma personalidade. Não é isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tinha toda a glória, todo o poder, tudo era de Jesus. Ele podia destruir, fazer acontecer. E ele fez o quê? Ele se conteve. Onde está a mansidão? É quando eu sei que eu posso fazer, eu posso causar uma confusão e eu controlo, eu seguro, eu me acalmo, eu me pacifico, eu fico manso, eu fico calmo, tranquilo. Não uso toda aquela artilharia, não faço valer, vamos dizer, os meus direitos. Humilde de coração, se esvaziou de toda a sua honra, de toda a sua glória, de todo o seu poder, de tudo, para nos ensinar que nós não somos nada, mas nós achamos que somos. E quando a gente se ira, se enfurece, se sente ofendido, machucado, é porque a gente quer pôr para fora tudo isso. Então, o antídoto para o orgulho e para a soberba é a mansidão, é a humildade do Senhor Jesus, é orar pedindo para Deus nos livrar, nos libertar disso todos os dias. E entender que, às vezes, coisas na nossa vida acontecem para a gente baixar a crista, para a gente saber quem a gente é, para pôr a mão na moleira, né? Para ser humilhado mesmo, para reconhecer a fraqueza, a fragilidade, a vulnerabilidade, a dependência de Deus. E se o orgulho precede a queda e a soberba ruína, significa que antes da ruína vem o orgulho, que antes da queda vem a soberba. Eu tô trocando, tanto faz, tá? Se quiser usar orgulho todo o tempo, quiser usar soberba todo o tempo, ou arrogância, ou presunção, ou altivez. É o significado assim, é quando o ser humano reage do pior jeito. E Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então esse versículo é pra gente meditar. É pra gente orar e pedir diariamente esse coração humilde, manso e humilde. Pedir para que Deus lide com os nossos traumas, com as nossas experiências dolorosas, que a gente esqueça a vergonha, a culpa, o que passou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Muitas vezes o orgulho é isso. É aquela criança ferida, é aquele adolescente que foi envergonhado. Tu tem que entregar essas tuas dores para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo. Porque sim, muitas vezes nos relacionamentos, um sinal, uma faísca, um comentário, um olhar, uma atitude desencadeia um incêndio. Por quê? Porque aquilo ainda está vivo. Tu ainda está lá naquele passado. E aí tu responde com orgulho. Tu responde com soberba. Tu quer desqualificar, tu quer ferir, machucar como tu também foi. Então, esse versículo é bem importante para nós.
Nós precisamos de libertação nessa área. Nós precisamos desenvolver um coração manso e humilde todos os dias. Não é porque tu venceu ontem, a semana passada, o mês passado, ou faz 2 anos que tu tá bem. Amanhã pode ter um desafio. Nós todos os dias precisamos dessa libertação, desse perdão, desse livramento. 19. É melhor ter um espírito humilde, e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Parece que aqui ele vai mostrando assim, ó. Tu quer te livrar do orgulho? Então faz assim, ó. Tenha um espírito humilde. Trate os pobres com honra. Te afasta de quem tu já sabe que é orgulhoso. Presta atenção nos conselhos, nos ensinamentos. Confia no Senhor. Ter um coração sábio. Parece que ele está descrevendo, né? 22. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso que ele diz convence mais. Quando tu é orgulhoso, tu põe tudo para fora, tu não pensa. Tu só quer pôr para fora, tu só quer derramar aquilo. Então, isso não é sábio. Não é sábio. 24. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam como fogo. É o que eu estou dizendo, gera destruição. 28. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Aqui a gente vê nesse 28 que a mentira, né? Falar mal, fazer fofoca, mentir, enganar, difamar, caluniar, separa os maiores amigos, afasta os maiores amigos. Aí a gente pode pensar, ponderar, refletir sobre isso. Se a Bíblia está dizendo que os maus, fazendo isso, separa os maiores amigos, aí tu pensa, e os menores amigos? E os colegas? E os conhecidos? E os vizinhos? Se isso causa um estrago em amizades verdadeiras, naqueles teus grandes amigos, imagina no dia a dia. Imagina nas pequenas coisas. Então nós temos que prestar muita atenção. O primeiro sinal, a primeira raposinha de mentira, daquela brincadeirinha que não é boa, sabe? Aquele comentário, tu começa a perceber que aquela pessoa não é sincera, não é honesta, que ela fala mal desse para aquele, daquele para esse, fala de A para B, fala de B para A e vai falar de C. Então, vigia, presta atenção, porque sim, o caluniador, o difamador separa, afasta até os maiores amigos. 29. O homem violento engana os seus amigos e os leva para um mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. O que nós aprendemos hoje com este provérbio? 16.
que nós podemos fazer planos, mas que é o Senhor quem dá a última palavra. Que os caminhos das pessoas podem parecer bons, mas é o Senhor quem dirige os passos e pesa as intenções do coração. Se confiarmos no Senhor e entregarmos os nossos planos, projetos, sonhos, Ele nos fará felizes. Se tu te agradar de Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Se tu oferecer como um sacrifício vivo, santo, para Deus, tu vai experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus.